conquistá-la ou compreendê-la, né? Então, Jesus vem e fala, Mateus relata, né? No capítulo 10, no versículo 8, bem-aventurado os que têm puro coração, porque verão a Deus. Então nós começamos a ver a importância, né, da pureza de coração. E Mateus relata que Jesus falava que quem tem puro coração chegará a ver a Deus, né? Verá a Deus. Mas para a gente compreender como foi passado nas outras bem-aventuranças, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo alguns pilares que para que nós possamos adentrar sobre essa grandeza desses ensinamentos, nós temos que ter esses pilares na nossa mente. Porque se nós, o homem materialista, né, nos dias de hoje, se ele refletir mais bem-aventurados os aflitos, eu passar as aflições, bem-aventurados que têm pobreza de espírito, e bem-aventurados os puros de coração no mundo como está hoje. Se nós pensarmos como materialista, né, que o mundo como está hoje, morreu, acabou, nós não vamos compreender a essência e a pureza dos ensinamentos de Jesus. E é por isso que no capítulo 1, Kardec coloca bem explicado no capítulo 1 a questão de Moisés, a missão de Moisés no mundo primitivo, a missão de Jesus e a missão de Kardec do Espiritismo, do Consolador. Depois nós temos o capítulo 2, onde explica para nós a questão de meu reino não é deste mundo. Jesus fala para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Então Jesus diz que ele é rei, mas não desse mundo. Então existem outras moradas na casa do Pai. E depois no capítulo 3 reforça, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós começamos a analisar, né, quantos planetas hoje que a ciência, que a doutrina espírita é a fé raciocinada com a ciência. Então, se Jesus falava disso e nos dias de hoje a ciência comprova, né? Então, nós temos bilhões e bilhões de planetas no nosso universo já catalogado pela NASA, por satélites que já confirmaram que existe. E desses bilhões e bilhões, os cientistas já confirmam que 500 milhões têm a mesma característica que a Terra, aproximadamente. 0,5% que os cientistas dizem tem a mesma capacidade da Terra, né? E depois no capítulo 4, Kardec reforça que ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo, ou seja, é necessária a reencarnação. Então, com esses 4 pilares na nossa mente, nós vamos conseguir entender as bem-aventuranças do Cristo. E aí as bem-aventuranças do Cristo começa no Evangelho de Mateus, ele fala, a Marcos, apresentar-lhes então algumas crianças, a fim de que eles as tocassem. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que eles apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse, deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o meu reino como uma criança, nele não entrará. E depois se abraçou, impondo-lhe as mãos. Então Jesus naquela época já mostrava que a pureza de coração está relacionada com a simplicidade das crianças, né? Então a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Então, que é o contrário da ideia do orgulho e do egoísmo. Então, aquela mensagem de Jesus falava que o reino dos céus, nós teríamos que assemelhar como as crianças, não que como o espírito das crianças, porque nós sabemos que nós somos espíritos errantes, muitos de nós, e quando estamos crianças, nós, no despertar, depois de os 7 anos de idade, nós vamos despertar por todos os nossos defeitos, mas a criança, até antes dos 7 anos de idade, ela se apresenta na simplicidade e na ingenuidade, né? Na simplicidade. Então, Jesus falava que o reino dos céus é para esse sentimento, que nós deveríamos ter no nosso coração esse sentimento. E aí também, nós começamos a ver no outro capítulo, aprendesses o que foi dito aos antigos,
não cometeis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então aí a gente começa a ver a complexidade da pureza de coração. Jesus fala que a pureza de coração também é do pensamento. Então o coração, nós temos que ter no nosso coração os bons sentimentos. Os bons sentimentos no coração. E o pensamento. E aí a gente começa a refletir, né? Como que nós temos que segurar o nosso pensamento. Como nós vamos fazer isso, né? Para controlar o pensamento que a todo instante vem na nossa mente, às vezes até quando nós estamos na faculdade ou em alguns locais, nós estamos presentes fisicamente lá, mas o pensamento nosso está em outro lugar. Às vezes até no centro espírita, muitos de nós sentamos para escutar a palestra e com o decorrer do tempo nós às vezes adormecemos, alguns adormecem e outros começam a pensar em outros assuntos e se preocupar às vezes até com as coisas, com os problemas do dia a dia, né? Nós não conseguimos, nós temos essa dificuldade de controlar o nosso pensamento, de entrar até no centro espírita e deixar todo o problema, tudo aquilo que acontece na nossa semana, os problemas familiares, todos os diversos tipos de problemas que nós temos essa dificuldade de controlar o pensamento, quanto é difícil o pensamento. Mas aí à frente, depois nós vamos entender que no mundo espiritual, o pensamento é o que vai nos mover, a vontade e o nosso pensamento. Porque no mundo espiritual nós não vamos ter as nossas pernas físicas para nos locomover. Nós vamos ter o nosso corpo perispiritual. E a nossa locomoção será através do pensamento. Então, quem assistiu o filme do André Luiz Nosso Lar, vai lembrar de uma cena no filme, quando ele chega na casa dele e ele vê a esposa dele casada com o segundo marido, que como ele tinha falecido, era normal isso que acontecesse. Mas ele na hora, ele desceu a escadaria, foi para o lado de fora e ficou revoltado. E ficou nervoso com aquela situação. Na mesma hora, ele já foi para a região umbralina. Mudou a vibração, ele mudou o pensamento, foi parar na região umbralina e lá ele se reequilibrou, voltou para a casa dele, né, antiga, antes de desencarnar, e ajudou na cura do segundo esposo que estaria com problema de saúde e que estava prestes a desencarnar. Então nós vemos a importância do pensamento. E Jesus fala que bem-aventurados os puros de coração. Então a pureza de coração é a pureza dos sentimentos. E ele fala a questão do adulto, mas é no geral. A questão do adulto é que se você pensou, desejou algo, você já cometeu o pecado em pensamento. Então você já errou. Então o que eles queriam dizer para nós? Que nós temos que controlar o nosso pensamento. Para nós atingirmos os patamares evolutivos mais avançados e a proposta das bem-aventuranças do Cristo os bem-aventurados que conhecerá o reino de Deus, ou seja, que quando nós atingirmos essa categoria será o Espírito perfeito, o Espírito de pureza. Nós ainda estamos muito distantes de atingir esse patamar, nós somos espíritos de imperfeitos ainda. E estamos num planeta de provas e expiações. Temos muito degrau a avançar. Mas nós temos que começar. E Jesus vem com a proposta dele de que nós comecemos, através dos ensinamentos morais dele, a nos modificar. E as bem-aventuranças, como numa palestra de Haroldo Dutra Dias que eu assisti, ele fala que Mahatma Gandhi disse que se perdesse todos os ensinamentos do Evangelho, mas se preservasse as bem-aventuranças, não teria se perdido nada. Tal é a importância das bem-aventuranças, porque são os ensinamentos que nós devemos praticar, compreender e praticar. A aflição, como nós falamos já, é a resignação. A pobreza de espírito é a humildade. E aqui nós tratamos dois assuntos, que é a simplicidade e também a pureza, né? A simplicidade e a humildade que é contra o orgulho e o egoísmo. Aí depois tem um outro ensinamento de Jesus que fala: então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhes disseram:
por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as refeições? Olha a preocupação que eles tinham na época. A preocupação, aí está certo que a higiene é importante, mas eles falam, naquela época era um pecado, né? Que teria que lavar as mãos e a vestimenta também, deveria ter todo um ritual. Aí a gente compreende, aí Jesus explica para eles, né? Que o importante não é o que entra dentro da nossa boca, porque depois vai ser descartado, mas é o que está dentro do nosso coração. E aí eles ficaram assim, meio sem ter como argumentar com Jesus. Mas Jesus naquela época já explicava para eles. E quantos de nós hoje, quantos religiosos de hoje se preocupam com as vestimentas para entrar no templo de Deus, né? Quantas religiões que só permite a entrada se a pessoa estiver utilizando um tipo de roupa, mas e o coração daqueles que estão entrando lá dentro, né? O mais importante não é a vestimenta, mas sim o que está dentro do nosso coração, o que nós carregamos dentro do nosso coração. Porque no mundo espiritual, o que vai contar para a gente são os sentimentos que nós carregamos dentro do nosso coração. Porque o que nós pensamos, o que nós sentimos, é o que nós vamos nos tornar do lado de lá. É o que vai nos guiar para o caminho que nós vamos percorrer. Como disse no filme do André Luiz, quando ele vibrou um ódio, um sentimento ruim, ele já desceu a esferas espirituais inferiores. Então ele poderia não ter ajudado, né, o esposo, o segundo esposo da sua antiga esposa. Aí depois nós analisando, né, aí vamos analisando no livro de Francisco Cândido Xavier, em 1950, Emmanuel, no livro Pão Nosso. Então aqui Emmanuel reforça a importância de nós estarmos controlando o nosso pensamento. Vamos analisar aqui. Quanto os mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Paulo, Filipenses capítulo 5, versículo 8. Então Paulo, para as igrejas que estavam se fundando na época, Paulo auxiliava com cartas, utilizando os correios de Roma, para chegar naquelas casas que viraram como hoje os centros espíritas, que vêm resgatar o cristianismo primitivo. Então são as casas de antigamente que se tornavam cristãs e lá se estudava o Evangelho de Jesus. E Paulo, através das cartas, ele recomendou para as pessoas a questão do pensamento. Então, se a gente analisar a questão do pensamento, se tudo que nós pensarmos é o que nós estamos construindo, o que nós estamos construindo na nossa caminhada? O que nós vamos construir? No mundo espiritual é a mesma coisa. Tudo que nós pensamos, nós plasmamos, nós construiremos. E tudo que nós vibramos, nós atraímos. Então a questão do pensamento é uma questão tão importante, porque limita a nossa frequência vibratória. Então nós começamos a entender também que a pureza de coração é essencial para a gente adquirir uma proteção até vibratória. Porque se nós pensamos o amor, a caridade, se nós somos felizes, nós desejamos o bem ao próximo, nós estamos vibrando uma outra vibração, uma outra energia. Porque nós somos energia. E se nós estivermos vibrando energia de amor, energia de caridade, nós estamos recebendo proteção também. Porque os espíritos inferiores que querem nos atacar ou que querem nos atrapalhar na nossa caminhada, eles não vão conseguir. Porque se nós, modificando o nosso pensamento, modificando a nossa forma de agir, nós temos a proteção também. Aí no livro Pão Nosso, Emmanuel traz para a gente essas explicações. Todas as obras humanas constituem o resultante do pensamento das criaturas. Ou seja, tudo que a humanidade criou até hoje foi tudo plasmado através do pensamento. Os cientistas, os avanços tecnológicos,
O que hoje nós temos de tecnologia, tudo foi pensamento, é claro, porque para o cientista desenvolver a luz, para ele desenvolver a medicina, os remédios para a cura, tudo foi através do estudo e do pensamento. Nada caiu do acaso, tudo foi um esforço de algumas pessoas que construiu. Então nós começamos a analisar a importância. Se as pessoas pensarem negativo, o que vai construir aquele que tudo, nada vai dar certo, né? Começa num estudo ou entra numa escola e a pessoa começa naquela vibração. Hoje está ruim, as coisas não vão dar certo, eu vou na faculdade, eu não entendi nada, ou na escola, nessa prova eu vou tirar nota péssima, o que vai acontecer, né? A gente vai conseguir tirar a nota péssima mesmo, porque se nós sintonizarmos com as coisas erradas, nós vamos projetar para a gente tudo que é de errado vai acontecer. Então aí começa a importância dessa questão da sintonia do pensamento. Então, Emmanuel confirma isso, que tudo que foi criado pelas criaturas humanas até hoje foi através do pensamento. Inclusive no mundo espiritual, tudo que é plasmado, as colônias espirituais, as casas, os hospitais, todos os construtores, eles constroem através do pensamento. Os engenheiros têm essa capacidade do pensamento, eles vão plasmando o fluido cósmico universal e vai plasmando, vai criando, são os co-criadores, né? Tudo através do pensamento. Então aí nós começamos a ver o mal e o bem, o feio e o belo vieram antes de tudo na fonte mental que os produz, no movimento incessante da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso, para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamento não é fácil como parece à primeira vista. Então, ou seja, para a gente nós que somos espíritos inferiores ainda, para a gente controlar, para nós conseguirmos controlar o nosso pensamento, não é assim, não é fazer uma simples leitura do Evangelho ou fazer uma simples leitura aqui, que nós compreendemos a teoria, nós sabemos que nós temos que controlar o pensamento. Mas e para controlar o pensamento? Aí é o nosso esforço contínuo do dia a dia. É controlar, eu estou passando na rua, eu vi alguma coisa que me chamou a atenção, o pensamento não foi bom, a gente tem que começar a bloquear. Porque o espírito, quando atinge esse patamar, o pensamento mal não entra mais, então ele só pensa o bem. Então quem consegue adquirir essa bem-aventurança, ela só plasma o bem, só pensa o bem, tudo para ela vai dar certo, tudo para ela é bom e só progride. Mas para a gente, nós que estamos ainda nesse processo, nós temos que controlar. Então assim, entrou no centro espírita, muitas vezes a gente fala, vamos controlar a respiração, o senhor Gilberto fala, controla a respiração, deixa os problemas da nossa vida lá fora. Por quê? Porque nós estamos nesse treino. Então, se nós chegarmos no centro espírita, com todos os problemas que nós temos lá fora, que todo mundo tem problema, e se nós chegarmos aqui e ficarmos a palestra inteira, ou na hora que for receber o passe, se nós ficarmos pensando nos problemas que nós temos, e nós não dedicarmos o tempo que nós estamos aqui para nós, então a gente vai estar perdendo a noite, né? Nós perdemos o momento de receber da espiritualidade maior. Porque a espiritualidade maior, o nosso anjo da guarda, os benfeitores espirituais estão aqui. O nosso anjo da guarda muitas vezes está do nosso lado, por diversas vezes tentando nos acessar, nos intuir, nos trazer o caminho. Você está passando por essa provação, por essa dificuldade, mas eles estão te transmitindo pensamentos positivos para você vencer. Sempre eles vão te dar pensamentos bons, né? Agora, se você está com muito pensamento negativo, comece a orar, comece a orar e vigiar, como Jesus falou, né? Se a todo instante você percebe que você está negativo, que o pensamento não é produtivo, é um pensamento destruidor, que vem para só destruir, é a hora de a gente orar e vigiar. Porque os espíritos superiores, os nossos anjos da guarda, só vai nos intuir pensamentos bons. Se você tem um problema na sua família, se você tem um filho doente, os espíritos superiores vão falar,
Ele vai curar, tudo passa, tudo aqui vai passar. Eles vão sempre trazer para a gente os pensamentos bons. E às vezes nós deixamos de lado esse pensamento positivo, esse impulso que é dado na nossa caminhada. Às vezes a gente prefere pensar sempre no pior, né? Está doente, vai acontecer o pior. Acontece alguma coisa no serviço, a gente aumenta, né? O pior vai acontecer. Por que a gente não pode pensar que aquele problema que aconteceu foi para um aprendizado nosso e que vai ser minimizado e nós vamos, a partir daquele problema, nós vamos conseguir aprender com aquilo e não vai acontecer mais. Então é o nosso trabalho contínuo. Que Emmanuel fala, não é tão fácil assim. Nós controlarmos o nosso pensamento, não é tão fácil. Mas, se a gente se esforçar, quem sabe quando a gente atingir uma idade bem avançada, no final da nossa vida, nós vamos chegar à conclusão que nós talvez não estamos conseguindo controlar 100% dos nossos pensamentos durante o dia. Mas se nós estivermos conseguindo controlar 50%, 70%, 80%, já conquistamos muito. Então, o Espiritismo nos traz isso, que nós temos que avançar, melhorar, progredir, nos esforçar sempre, estar a todo instante nos esforçando para nos melhorar. E aí ele segue, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue avançar sem o trabalho e o sacrifício do coração. Então, ou seja, para a gente controlar o pensamento, nós vamos ter muito sacrifício, tem que ter sacrifício. Para a gente controlar essa tendência que nós temos ainda, vamos conseguir. É por isto que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refugiaram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram-se de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Ou seja, nós, pelo nosso planeta, pela condição que estamos aqui, se nós não nos esforçarmos e muito, nós sempre vamos estar com pensamentos negativos, porque muitos irmãos que se encontram nas regiões necessitadas, regiões umbralinas, são esses irmãos que pensam negativo. Então essa também é uma das grandes dificuldades que nós temos. Mas nós temos que sair dessa sintonia. Saindo dessa sintonia, tudo avança, as enfermidades, as doenças, tudo que a gente talvez atrai para nós não vai acontecer, né? Porque se a gente começa a ter a proteção espiritual, pensar sempre positivo, nós vamos estar felizes. O nosso metabolismo, estando feliz, o nosso DNA, as nossas células, o Divaldo Franco trata muito bem num livro dele, a nossa célula do nosso corpo vai se modificar. E nós comandamos as próprias células, quando nós estamos pensando positivamente, a proteção do nosso organismo é maior. Então, os resfriados, os problemas de saúde corriqueiro, nós vamos ter menos. Só pela questão do pensamento. É por isso que muitos... Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pode ser mental, vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade e extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo aos discípulos que puderem compreender esta essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, meus irmãos, o que eu vim trazer para vocês hoje, nessa noite de hoje, é que nós possamos nos esforçar nessa bem-aventurança do Cristo, que nós possamos ter simplicidade, humildade, né? E combater esse orgulho e egoísmo, que é essa chaga que nos trouxe aqui. Todos nós aqui temos, num grau ou no outro, esse sentimento ainda de orgulho e de egoísmo, mas que nós possamos substituir pela simplicidade, pela humildade, e que nós possamos atingir essa bem-aventurança do Cristo, né? Que essa noite de hoje, que Jesus, que a espiritualidade superior, possa estar com todos vocês, que o anjo da guarda, que os seus amigos espirituais possam amparar todos nós nessa nossa caminhada. Fiquem todos na paz e na luz de Jesus.